Boa noite, meus amores, como vocês estão? Tô bem empolgada, porque hoje começa a nossa série de puxões de energia, 5 dias de puxões de energia para sobrecriar a sua vida, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, porque essa live, na verdade, é uma live de contribuição, é uma live para trazer um pouco mais de clareza para quem escolhe brincar com os fluxos de energia, para quem já brinca um pouco com eles e quer levar para o próximo nível, né? E também eu vou brincar ao vivo aqui com alguns fluxos de energia com vocês, para que vocês já possam perceber, ter um gostinho de como isso pode criar para nossa vida. Eu tô começando nessa série de puxões hoje e hoje mais cedo, à tarde, na pausa ali entre um compromisso e outro, eu deitei na minha cama, eu tava fazendo fluxo de energia e eu acabei até dando uma cochilada, acho que por uns, 10 minutos, sabe? Foi bem rapidinho, mas abriu um espaço tão gigantesco pra mim nesse dia, sabe? Eu tava com várias coisas pra fazer, vários compromissos, vários movimentos ali a serem feitos hoje. E aí foi o momento que eu falei, cara, ok, o que se requer agora? E eu percebi que o que se requeria naquele momento não era um fazer, era mais a energia do ser. E o fluxo de energia, ele te coloca nesse espaço de ser, de brincar com as moléculas, sabe? E foi justamente por isso... Oi, Cíntia, seja bem-vinda. E foi justamente por isso que eu falei, ok, vou parar um pouquinho do meu dia e eu vou brincar com isso, vou brincar com essas energias que vai contribuir mais pro meu dia, e realmente contribuiu. Então ali eu parei uns 30 minutos no máximo, sabe? E fiz o fluxo de energia e isso abriu um espaço gigantesco. Então eu voltei pra continuar com as coisas que eu estava fazendo de uma forma muito diferente, de um espaço muito diferente. Foi muito mais fácil continuar com as atividades do meu dia depois de fazer aquele exercício dos fluxos, de fazer o puxão de energia, porque me deu mais do espaço de ser, o espaço de quem eu sou verdadeiramente. Então isso foi delicioso. E quando eu já estava finalizando as minhas atividades, antes de dar a pausazinha para daqui a pouco começar a série de puxão, eu tive um estalo, assim, de ok, vou fazer uma live para contribuir um pouco com as pessoas. Tanto quem já conhece os puxões, tanto quem ainda não conhece os puxões de energia e tá escolhendo agora, receber, entender um pouco mais o que é isso, e também principalmente para ser esse fluxo de energia com vocês. Então eu já fiz inclusive alguns workshops, sobre isso, ser tipo mestre dos fluxos e tal, e nessa série vai ser um pouco diferente, eu vou guiar vocês, então não interessa se você é uma pessoa que já sabe fazer puxão de energia, que já faz sozinha, ou se é a tua primeira vez, se você nunca fez puxão de energia, não tem problema, porque nessa série específica que começa hoje, eu vou estar conduzindo vocês, em todos os puxões. Então hoje a gente vai falar sobre corpo, a gente vai falar sobre sobrecriar com o seu corpo, e eu coloquei propositalmente corpo como tema do primeiro dia, porque tudo que a gente cria nessa realidade material, a gente cria com o corpo, Então, por isso que eu coloquei o corpo como o primeiro. E aí depois a gente vai trabalhar amanhã sobre criando as suas habilidades psíquicas, na quarta sobre criando os seus relacionamentos, na quinta sobre criando dinheiro e negócios, e na sexta a gente fecha com chave de ouro no sobre criando a sua vida, Mas o que acontece com os fluxos de energia? Eu quero dar um gostinho dos fluxos de energia para vocês nessa live, para que vocês comecem a perceber isso no seu corpo e quanta contribuição isso pode ser verdadeiramente para você, sabe? Então vamos lá. Eu vou pedir para todo mundo aqui que tá aqui me assistindo ao vivo, que tá assistindo a gravação depois,
baixem as suas barreiras. Como seria você dar esse comando para o seu corpo de baixar as suas barreiras? E o que é isso, baixar barreiras? Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Boa noite, Joyce. Eu sei que muita gente tem essa dúvida. Então, o que é baixar barreiras? A barreira é quando você está num espaço em que você não se permite receber, tá? E essa barreira, ela é energética. Boa noite, Michele. Essa barreira, ela é energética, certo? Então, o que acontece? A barreira é quando você se fecha para alguma coisa, quando você tem julgamentos sobre alguma coisa, você não consegue receber. E o problema da barreira é que ela não barra só aquela coisa que você criou a barreira para tentar criar uma separação, uma distância. A barreira, ela te separa de tudo. Então, ela te separa, inclusive, muitas vezes de você. Te separa do seu corpo, da sua conexão com ele. Então, todos os fluxos de energia, eu sempre peço para as pessoas baixarem as barreiras, baixar as suas barreiras. Não só nos fluxos de energia, tá? Você pode fazer isso o dia todo, sempre que você perceber. Opa, peraí, parece que eu tô evitando alguma coisa, parece que eu tô travando aqui com alguma coisa. Você pode dar esse comando, corpo, baixando todas as barreiras. Mas, principalmente no início de um puxão de energia, eu diria, essencial que você baixe as suas barreiras. Porque o fluxo de energia nada mais é do que você fazer uma conexão entre você e aquilo que você tá se conectando, né, energeticamente. Então, seja uma pessoa, seja o dinheiro, seja uma possibilidade que você tá desejando criar, uma casa, um carro, sei lá o que for, né? Então, para você conseguir ser esse fluxo, porque o fluxo de energia é sempre sobre ser, não necessariamente sobre fazer, né? Então, para você ser esse fluxo, a primeira coisa que você faz é baixar as suas barreiras. Então, eu quero convidar todo mundo aqui para dar esse comando agora para o seu corpo. Corpo baixando todas as barreiras. Corpo baixando todas as barreiras. Ok? Todo mundo com as suas barreiras baixas? E ao invés de conduzir vocês num puxão, como eu vou fazer daqui a pouco às 8 horas, quando a gente começar a nossa série de puxão, eu vou convidar aqui nessa live a vocês perceberem os fluxos de energia. Então, começa a perceber no seu corpo se tem algum ponto que parece que tá travado, se tem algum ponto que parece que tá pesado, tá doendo. Geralmente nesses pontos você não tá com um fluxo de energia, sua energia ela tá ali travada, tá interrompida, tem alguma coisa que tá tensa, trancada no seu corpo. Então eu vou convidar vocês a ficarem conscientes desses pontos no corpo de vocês. E agora, simplesmente peça por mais espaço com isso. Peça para que isso se dissipe. Isso por si só já é um fluxo de energia. Você está permitindo que a energia flua através de você. Toda vez que a energia está estagnada, é isso que você está criando, estagnação. Então, se tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando, onde é que tem energia trancada, parada, estagnada? Aqui eu tô trazendo a consciência para o seu corpo, mas você pode expandir para muito mais. Nas suas finanças, no seu negócio, no seu relacionamento, nas suas amizades, até com os seus hobbies. Se, você é uma pessoa muito criativa e parece que agora deu uma... parece que as coisas não estão fluindo. Onde é que tem energia estagnada aí? E aí vem uma pergunta chave, que é: que fluxo de energia eu posso ser aqui? Para quem já fez a classe do fundamento, né, para quem já esteve num curso de fundamento,
Lá a gente fala sobre os 4 tipos de posturas, de posições, né, de fluxo de energia. Então, cada uma delas requer um fluxo diferente, né? Puxar energia, fluir energia. E claro, eu entro mais detalhes nisso na classe do fundamento, né, para quem já fez o fundamento, ou também nos workshops que eu fiz específicos sobre fluxos de energia, eu já falei um pouco mais sobre isso, mas aqui na live eu não vou entrar em tantos detalhes porque o meu alvo com a live de hoje é muito mais para que vocês comecem a ter consciência de que os fluxos de energia existem. Por exemplo, puxa aí pela memória. Quando você estava talvez andando na rua, ou no shopping, ou numa festa, ou em algum lugar, e tinha uma pessoa que parece que o teu olhar ficava sendo atraído para ela o tempo todo. Sabe, aquela pessoa que, tipo, às vezes ela nem necessariamente ela era a pessoa mais bonita que tinha ali. Mas vai ou não vai, teu olho... Parece que você, sem querer, às vezes até você ficava com vergonha, tipo, meu Deus, por que eu tô olhando tanto pra essa pessoa? Essa pessoa, muito provavelmente, mesmo que ela não faça isso de forma consciente, porque tem muitas pessoas que já fazem isso naturalmente, ela está sendo o fluxo de atração. Ela está sendo o fluxo de energia que permite que as coisas e as pessoas sejam atraídas até elas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém ou já vivenciou essa experiência de ter uma pessoa ali no ambiente que chamava atenção e não necessariamente pela aparência física, mas pela energia do ser. Eu conheço muitas pessoas assim. Quando elas entram num lugar, não importa se elas estão vestindo um saco de batatas, elas são notadas, porque elas naturalmente têm esse fluxo. E aí já tem também o contrário, aquelas pessoas que parece que é uma mosquinha na parede. Se ela não fizer alguma coisa ali para chamar a atenção, você nem percebe que ela tá no ambiente. Geralmente são pessoas que estão com uma postura mais fechada, mais trancada, sabe? Tipo, sabe quem assiste Bridgerton tinha um episódio que falava lá da Penélope, a escritora lá, que ela era tipo como se fosse, eles chamam de wallflower, né? Que tipo a flor que fica na parede, tipo, ela era igual papel de parede, assim, ninguém nem notava a percepção, a presença dela lá, né, de tão, tipo, mosquinha na parede ali que ela era, né? Ela não se permitia ser vista, e tem muitas pessoas que ficam nessa postura também de não se permitir ser vista, mas qual é o negócio? Tem gente que tem isso naturalmente, mas tem a forma de você aprender a ser essa energia. E você, no início, vai fazendo, realmente, né? Vai, tipo, dando os comandos, vai se... Gente, desculpa, tem uma conversa paralela rolando aqui do outro lado da parede, que eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Se vocês estiverem conseguindo ouvir, me perdoem. Eu avisei que estava em live, mas às vezes a galera se empolga nas conversas. Então, se vocês estiverem ouvindo, sorry, mas vamos continuar. É só que me distrai às vezes, porque eu fico ouvindo o que eles estão falando. Enfim, então dá pra você aprender a começar com os fluxos de energia, né? E depois você vai se tornando o fluxo de energia. Ah, que bom que não tá atrapalhando, que às vezes a galera aqui dá umas gargalhadas que eu falo, meu Deus do céu, o povo na China ouviu. Como pode melhorar? Então, quando você vai para esse espaço de ser o fluxo de energia, é muito mais fácil você receber
você atrair qualquer coisa. Só que o que acontece? O fluxo de energia, ele é algo que no início você tem que fazer, tá? Porque, a menos que você já tenha isso naturalmente, que algumas pessoas têm, como eu falei, mas em sua grande maioria é algo que no início a gente tem que fazer, a gente tem que ir pegando a prática. E aí, quanto mais você vai fazendo os fluxos de energia, mais você vai se conectando com a energia de ser, mais você vai se conectando com a essência do seu ser infinito, e aí você começa a ser o fluxo de energia naturalmente. Eu vou dar uma dica para vocês começarem a introduzir isso no dia a dia de vocês, tá? Que é o seguinte: toda vez que você for no shopping, toda vez que você for num lugar com muita gente, num hospital, qualquer lugar que tenha bastante gente, um show, enfim, dá o comando, baixando todas as barreiras, e pergunta para o seu corpo, que fluxo de energia nós podemos ser com cada uma das pessoas aqui presente. Eu tenho certeza, anotem, tá? Anotem essa dica, essa é a dica, assim, de ouro, que foi o que me ajudou demais, porque eu sempre tive dificuldade de estar em lugares com muita gente, às vezes me dava dor de cabeça, né? Porque a gente tem a anteninha aqui, que a gente fica captando tudo de todo mundo, não é? Então, eu comecei a ir para esse espaço de tipo, eu não quero sair de casa, eu não quero ir pra shopping, eu não quero não sei o quê. E às vezes a gente tem que ir, né? Então, esse exercício, anotem esse exercício, porque ele vai contribuir muito, tanto para você ter mais facilidade quando você tá em qualquer lugar, não só lugares lotados, mas quando você tá interagindo com pessoas, você tá num grupo de amigos, você tá numa reunião de negócios. Baixa a barreira, que fluxo de energia eu posso ser com cada uma das pessoas aqui, com cada um dos seres que estão aqui, né? E isso ajuda bastante. Ó, a Cris falou, eu estou assim, com dor de cabeça. Faz esse teste. E claro, tem a pergunta também, não é verdade? Essa dor de cabeça é minha? A senhora já fez classe de barras comigo, hein? Verdade, essa dor de cabeça é minha? A quem pertence isso? Devolva remetente com consciência anexada. Tem várias ferramentas, mas aqui especificamente eu tô falando dos fluxos de energia, né? Então, ok, baixei barreiras, que fluxo de energia eu posso ser aqui? E isso já vai começar a relembrar, não é nem ensinar, é relembrar ao seu corpo de que você tem esse poder e essa habilidade com os fluxos de energia. Tá? Então, baixando barreira, que fluxo de energia que eu posso ser aqui. Isso ajuda. Serve para quem mora em prédio também, com certeza. Com certeza, que fluxo de energia eu posso ser. Que tal você, já que você mora em prédio, já incluir isso no teu dia a dia? Acordou de manhã, bom dia, corpinho, tudo que eu fui até ontem, eu destruí, descrio, pode poc. Quem sou eu hoje? Que grandiosas e maravilhosas aventuras viverei hoje? E que fluxos de energia eu posso ser com cada um que tá aqui? Já inclui isso no teu dia a dia, para ficar mais fácil. Isso facilita muito a tua vida, tá? E foi justamente por isso, por começar a reconhecer o quanto que os fluxos de energia contribuem com a minha vida, que eu comecei a fazer essas séries de puxão. Porque eu sei que eu tenho essa facilidade, eu trabalho com isso, eu já faço isso há muito tempo, mas tem gente que ainda não tem essa facilidade tanto de fazer os puxões, né? Então, eu costumo de tempos em tempos ali, sempre com temas diferentes, né? Mas de tempos em tempos eu faço ali algumas séries de puxões de energia, justamente para que vocês vão se empoderando disso e vocês tenham os puxões que ficam todos gravados e aí vocês podem ouvir depois. Eu tenho uma série de puxão que eu fiz em dezembro de 2023, que até hoje sempre tem alguém que me manda mensagem e fala: Lou, sabe aquela série que você fez em 2023? Eu ainda escuto os puxões daquela série e toda vez que eu faço,
eu tenho algum resultado, alguma coisa inesperada acontece, alguma mágica acontece na minha vida. O nome dessa série era Dezembro Mágico, eu fiz em dezembro de 2023. E até hoje, 1 ano e tanto depois, as pessoas ainda me falam, Lô, aqueles puxões de energia de dezembro de 2023 ainda contribuem com a minha vida, sabe? Então é por isso que eu adoro fazer essas séries. E eu mesma escuto, às vezes, os puxões que eu coloco lá pra galera, porque realmente é fantástico. Deixa eu ver aqui. Notei que a minha vizinha briga muito na casa dela e a minha energia cai. É que a gente é anteninha, né? A gente tá sempre captando a energia das outras pessoas. Então é natural, né? É natural, no entanto, a partir do momento que você tem as ferramentas, você pode escolher não ser mais o efeito disso. Então, por exemplo, ficar consciente, ok, isso não é meu, essa queda não é minha, e que fluxo de energia eu posso ser aqui, para que você possa contribuir com ela também, né? Para que isso, quem sabe, até melhore o ambiente na casa dela e também o seu ambiente. Oi, Maria, tudo bom? Lindona, adorei que você veio para a última troca aqui, foi maravilhoso. Então, assim, de verdade, gente, eu tô falando, meu ring light desligou sozinho, agora ligou de novo, como pode melhorar? Então, eu escolhi trazer essa live e falar um pouco mais sobre os fluxos de energia, porque eu sei que tem muita gente que está conhecendo o Axis agora, ou tem gente até que já está no Axis há muito tempo, mas que não tem clareza do quanto os puxões de energia são importantes. O próprio Gary Douglas, o criador de Access Consciousness, ele fala que o ideal é que a gente faça puxões de energia pelo menos a cada 2 dias. Mas pouquíssimas pessoas fazem, né? E eu faço muito essas séries de puxão até pra mim mesmo, né? Pra me fazer estar sempre presente com os fluxos de energia e com os puxões de energia. Então, como eu falei, hoje, tá? Às 20 horas, tá começando essa série de puxões de energia que eu criei realmente com todo carinho do mundo, com os tópicos que a maioria das pessoas me pede e realmente nesse espaço de criar uma vida mais grandiosa, sabe? Muita gente não sabe o que significa o termo sobrecriando, né? Que a gente usa muito no Axis esse termo sobrecriando, né? E o que é sobrecriar? É criar além, criar mais grandioso do que você jamais criou antes. Então, quando a gente fala sobre criando a sua vida, né, o tema dessa série de puxões de energia que começa hoje é sobre criando a sua vida, ou seja, criando uma vida mais grandiosa do que você já teve até hoje, né? E então hoje a gente começa com corpo, como eu falei, que tem muito a ver não só com o corpo, tipo, para quem tá querendo perder um peso, para quem tá querendo ter uma aparência mais bonita e tudo mais, mas para qualquer coisa que você esteja desejando criar na sua realidade física, material. Porque quem cria o dinheiro, quem cria a roupa, quem cria a casa, quem cria o carro, etc, etc, é o corpo, tá? Por quê? Porque o corpo é quem experiencia isso. Quem é que sente o sabor da comida? É o corpo. Quem é que sente o cheiro do perfume Dior que você usa? É o corpo. Eu falei desse perfume porque eu sou a louca dos perfumes, gente. O Pedro, que é o meu noivo-marido, ele fala assim: amor, não acredito que você comprou outro perfume, porque assim, você nem tem. Acho que você os perfumes vão vencer e você não vai usar esses perfumes todos. Mas na verdade, o perfume não vence. Se você guardar direitinho, ele não vence. Nunca tive nenhum perfume que estragou. E realmente, eu sou a louca do perfume, gente. Eu tenho muito perfume. Se quiser me dar presente, me dá perfume. Só que não seja muito doce, que eu não gosto de perfume muito doce. Mas eu sou a louca dos perfumes, adoro perfume. E é isso, o corpo requer isso. É ele que sente o cheiro, é ele que sente a textura da roupa, é ele que sente o sabor da comida, é ele que tem que morar, é ele que tem que andar no carro, né? Então, o primeiro dia eu escolhi justamente fazer o puxão sobre criando o seu corpo,
para que todo mundo entre nessa vibe da conexão real com os nossos corpos e a gente possa criar todos os outros a partir desse espaço de conexão real com o nosso corpo, né? Todos os outros dias a gente vai criar todos os outros puxões já nesse espaço de conexão com o corpo. Daí amanhã a gente vai sobrecriar as suas habilidades psíquicas. O que acontece? Recentemente no Access a gente falou sobre habilidades psíquicas com o mundo e habilidades psíquicas com o universo. Todos nós temos as nossas habilidades psíquicas. Só que quando você está trabalhando em cima das suas habilidades psíquicas com o mundo, o que você faz é basicamente você vai captando da cabecinha de todo mundo todas as limitações e comprando para você. Já quando você acessa as suas habilidades psíquicas com o universo, é onde você acessa o reino das infinitas possibilidades. Então, no segundo dia, a gente vai trabalhar muito essa coisa das habilidades psíquicas para que a gente pare de se limitar comprando as habilidades psíquicas do mundo, pegando as caquinhas da cabeça das pessoas, e a gente acesse as habilidades psíquicas com o universo, tá? No terceiro dia, sobrecriando relacionamentos, porque acreditem, eu sei que muita gente fala, mas eu quero fazer puxão pro dinheiro. Sim, mas muitas questões que você tem com dinheiro, na verdade, elas são de relacionamento. E muitas questões de relacionamento têm a ver com dinheiro. Então, terceiro dia a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai ter o puxão dos relacionamentos, mas não é só relacionamento amoroso, é relacionamento com pai, com mãe, com amigos, com chefe, relacionamentos de forma geral. Para que a gente saia do espaço da separação, que é o relacionamento dessa realidade, e a gente vá para o criacionamento, onde vocês dois juntos criam mais do que separados. No quarto dia, aí sim, a gente já vai para dinheiro e negócios. Eu quis fazer essa sequência porque geralmente dinheiro e negócios é onde a maioria das pessoas tem mais ponto de vista, onde as pessoas têm mais caquinha. Então, nos 3 primeiros dias a gente já vai tirar um monte de coisa do caminho para que no quarto dia a gente possa, então, falar mais, acessar com mais facilidade a energia do dinheiro e negócios, tá? E no último dia, para fechar com chave de ouro, a gente vai pro sobrecriando a sua vida, né? Então, qualquer coisa que não esteja funcionando para você nesse momento, qualquer coisa que você gostaria de mudar ou qualquer coisa que você gostaria de criar mais grandiosamente, vai ser um puxão assim bem coringa para você usar a qualquer momento, para qualquer coisa que você queira mexer na sua vida. A gente vai girar as moléculas, a gente vai mexer bastante na energia para que você possa usar esse puxão, tipo assim, coringa para qualquer coisa. Toda vez que você quiser criar mais grandiosamente em qualquer área da sua vida, esse vai ser o puxão, que vai ser o puxão do 5º dia, tá? Então, eu fico aqui com esse convite para vocês. Ninguém é obrigado, óbvio, né? O intuito da live foi muito mais trazer para vocês essa consciência dos fluxos, por que eles contribuem, como eles contribuem e como que você já pode usar no dia a dia, né? Então, como eu falei para vocês, quem tá chegando agora no finalzinho, que não pegou a dica, já anota aí, né? Todos os dias, baixa a barreira, expande sua energia, que fluxo de energia que eu posso ser aqui? Com cada uma das pessoas ao meu redor. Isso vai facilitar muito a sua vida, tá? E para quem escolher, daqui a pouco a gente encerra as inscrições, tá? Por favor, tenham como que eu esqueci a palavra agora. Eu não ia falar tenham dó, mas esqueci. Sejam gentis, gostei mais. Sejam gentis com a Vivi, que é a pessoa que recebe todos os comprovantes e manda os links para vocês. Então, se você ouviu, se você escolheu, tranquilo, Cris, você já é da casa, a gente já conhece. Depois, só quando você, né, não faz isso dirigindo, obviamente, não quero que você bata o carro, mas quando você puder, já fala com a Vivi para você poder entrar já no de hoje. Tá, vou pedir pra Vivi já te mandar no WhatsApp, tá? E quem mais desejar participar, a gente começa hoje, como eu falei, às 8 da noite, com
o puxão pro corpo, beleza? Então, o link de inscrição tá na minha bio, mas vocês também podem me chamar aqui no direct, podem chamar no WhatsApp, lá no grupo também, no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. E a gente começa hoje às 8 da noite, tá bom? Então, já comecem a partir de agora usando essa ferramenta. Que fluxo de energia eu posso ser, ok? E para quem escolher, vejo vocês daqui a 1 hora no nosso primeiro dia da série de puxões de energia. Ó, o corpo escolhe, Vivi, então já é outra Vivi. Eu adoro que eu tenho trocentas Vivis, assim, eu acho que eu conheço umas 5 Vivis do Axis. Como pode melhorar? Adoro. Então, depois, vai lá no link da bio, Viviane, ou então manda uma mensagem pra Vivi Pires, que trabalha comigo, tá bom? E quem mais escolher tá com a gente, aguardo vocês hoje às 20 horas pro nosso primeiro dia de puxões. Um beijo! Gratidão!